A Turquia quer controlar o seu recurso mais valioso. A água. A aldeia de Hasankeyf situa-se na margem do Tigre. A barragem de Ussu fará subir o nível da água em cerca de 60 metros, submergindo este café contemporâneo. As ruínas da ponte com 900 anos visível atrás dele e grutas do Neolítico, ao fundo. A Turquia quer controlar o seu recurso mais valioso, construindo uma barragem que conduzirá à submersão de várias cidades. Hasankeyf é uma aldeia com 12 mil anos, implantada num planalto adjacente ao rio Tigre. A paisagem parece retirada de um conto de fadas surreal. Lá no alto, existem grutas escavadas por comunidades neolíticas e as ruínas de uma velha cidadela do período bizantino. Na aldeia, há também vestígios romanos e obras relevantes de arquitetura medieval islâmica, como uma ponte sobre o Tigre que transformou Hasankeyf em um importante posto avançado ao longo da Rota da Seda. Marco Polo poderá ter atravessado o rio aqui, na sua viagem rumo à China. Hasankeyf também é uma aldeia ativa do sudeste da Turquia, com mercados e jardins, mesquitas e cafés. É um sítio com uma continuidade histórica palpável. Em 2006, o governo turco iniciou a construção de uma barragem gigantesca no rio Tigre, que conduzirá à inundação de cerca de 80% da área de Hasankeyf e ao realojamento dos seus 3 mil habitantes, bem como de muitas outras pessoas. A barragem Ussu está quase concluída e a Albufeira poderá começar a encher a qualquer momento, no próximo ano. Que motivação terá um país para destruir um dos seus lugares mais míticos? O governo assegura que pretende melhorar a vida das populações locais através da modernização, mas este gigantesco projeto também beneficia o Estado turco. A Turquia não possui jazidas de petróleo, nem de gás natural. A sua riqueza é água. Nas primeiras décadas do século XX, a República Turca deu início a projetos de modernização promovidos pelo Estado com o fito de desenvolver a economia. Com habitantes relativamente pobres, de baixa escolaridade e minorias curdas, árabes e assírias, a região sudeste ficou praticamente à margem desses planos. Na década de 1970, o governo propôs uma solução. Um colossal projeto para uma barragem que asseguraria o transporte regular de energia elétrica até o sudeste e irrigaria os campos agrícolas. O governo pretendia construir 22 barragens e 19 centrais hidroelétricas nos rios Tigre e Eufrates, bem como estradas, pontes e outras infraestruturas. O plano ficou conhecido como o Projeto do Sudeste da Anatólia, o GAP, no seu acrônimo turco. O GAP foi polêmico desde a sua criação. A Síria e o Iraque ergueram vozes de protesto, afirmando que a Turquia os privaria de água. Em 1984, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, um grupo militante separatista, revoltou-se contra aquilo que considerava as injustiças cometidas pelo Estado turco, transformando o Sudeste numa zona de guerra. Entretanto, os bancos europeus retiraram o financiamento ao projeto e o Banco Mundial recusou novos empréstimos, alegando avaliações ambientais desadequadas e preocupações com a dimensão do realojamento e a proteção do patrimônio cultural. No seio do próprio governo turco, começou a esmorecer o entusiasmo pelo GAP como projeto de orgulho nacional, conta Ilal Ilver, consultor do Ministério do Ambiente em finais da década de 1990 e agora relator especial do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas para questões relacionadas com o direito à alimentação. Na transição para o século XX, tornara-se evidente que os projetos de represamento não estavam a ser bem-sucedidos. A água era mal gerida e isso não trouxe qualquer desenvolvimento, nem paz, comentou Ilal Ilver, sublinhando que o PKK e o governo ainda estão em guerra. Atualmente, a energia elétrica gerada por 13 das 19 barragens é utilizada maioritariamente em outros locais. A salinização, consequência direta da introdução de água em campos salgados mal drenados, arruinou preciosos campos agrícolas. As receitas geradas pelas barragens não chegam aos municípios nem às pessoas. Milhares de pessoas foram deslocadas, a maioria recebeu indenizações e alojamento, mas não tem o suficiente para substituir uma vida inteira já construída. A barragem de Ussu inundará 400 quilômetros de ecossistema fluvial, 300 sítios arqueológicos e dezenas de vilas e aldeias. Alguns artefactos serão transferidos para locais mais seguros, mas a barragem deslocará cerca de 15 mil pessoas e afetará dezenas de milhares de vidas. Erkan Ayboga, engenheiro ambiental e porta-voz da iniciativa para manter Hasankeyf viva, alega que o número poderá aproximar-se de 100 mil. Não beneficia a população local, para lá do lucro que gera para algumas empresas e grandes latifundiários, afirma. O que leva, então,
o governo turco a insistir. Outros países têm reconsiderado as vantagens e os riscos dos projetos de barragens e até a demolir algumas para restaurar o fluxo natural da água e os habitats ribeirinhos. Na opinião de muitos observadores, o objetivo do governo é, simplesmente, controlar este recurso natural. Afinal, quando o líder do PKK, Abdullah Öcalan, foi acolhido na Síria, uma das moedas de troca utilizadas pela Turquia para negociar o seu resgate foi a possibilidade de fechar as comportas, interrompendo o fornecimento de água ao país. A água pode ser usada como arma contra o Iraque e a Síria, disse John Crowfoot, fundador das Ankeif Matters. É uma ferramenta de poder. Na primavera passada, a seca agravou-se no Iraque e o Tigre atingiu níveis perigosamente baixos. O governo iraquiano exerceu pressões contra o plano turco de começar a encher a albufeira criada pela barragem de Ussu em junho. Os turcos aqueceram. Fatih Yildiz, embaixador turco no Iraque, disse aos críticos: mostramos, mais uma vez, ser capazes de pôr as necessidades do nosso vizinho à frente das nossas. Durante décadas, porém, a atitude do governo turco tem sido basicamente a mesma. O Iraque tem petróleo, mas a Turquia tem água e pode aproveitá-la como bem entender. Os habitantes de Azankeyf manifestaram-se em março, depois de funcionários governamentais assegurarem aos donos do pequeno comércio que se poderia mudar para os novos estabelecimentos comerciais de Nova Azankeyf, uma série de edifícios desinteressantes e praticamente desabitados numa planície próxima. Os mercadores contestaram, alegando que os seus negócios não poderiam sobreviver numa aldeia fantasma. Conseguiram prevalecer, pelo menos temporariamente. Desde que a construção da barragem começou, esta comunidade tem vivido anos num limbo vago e agonizante, sem saber quando terá de abandonar as suas residências. Segundo as últimas notícias, o governo planeara encher a albufeira em julho. Isso não aconteceu. Por isso, as pessoas vão esperando e vivendo. É como se por quanto mais tempo a Azankeyf se mantiver à superfície, mais fácil será acreditar que assim permanecerá.